Por 80 anos o dólar dominou o mundo, mas isso mudou quando o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, aliança entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, anunciou planos para um novo padrão ouro. Isso mudará tudo o que sabemos sobre o comércio global. Agora, por muitos anos, especialistas financeiros especularam que a aliança Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul criaria uma nova moeda fiduciária para desafiar diretamente o dólar americano. Criar uma moeda do zero é uma tarefa assustadora. E o novo plano dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul vai ser ainda mais poderoso do que criar uma nova moeda, porque vai aproveitar uma coisa. Os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul têm controle total sobre o suprimento global de minerais de terras raras. Planos para criar uma bolsa de metais preciosos dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul foram revelados na semana passada. Essa plataforma permitirá que os países liquidem pagamentos em ouro e minerais de terras raras, ativos tão valiosos que definem a geopolítica global atual. Para fabricar projéteis, mísseis hipersônicos, smartphones ou veículos elétricos, é preciso minerais de terras raras. Como resultado, esses minerais são talvez a mercadoria mais importante do século XXI, por isso a aliança dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul tem vantagem. Os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul controlam 72% das reservas globais de metais de terras raras. Se os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul tiverem sucesso nesse novo plano, a economia global mudará para sempre. Esse é um movimento brilhante dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, porque é uma jogada direta que aproveita a dependência do Ocidente em relação aos minerais de terras raras. Apesar de toda a postura e prestígio dos países do G7, a verdade é que, sem o Sul global, eles não são nada. Os números simplesmente falam por si só. Menos de 15% da população mundial vive no Ocidente, enquanto 85% do mundo vive no Sul global. Ou o que muitos analistas geopolíticos chamam de maioria global. Já está mais do que na hora dessa realidade aparecer no palco global. No vídeo de hoje, analisaremos a importância dessa decisão e seus motivos. Os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul têm influência para realizar algo que realmente vai mudar a forma como o comércio global é feito. No início do mês passado, a Rússia sediou o Fórum Financeiro de Moscou 2025, um dos principais eventos financeiros dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O plano deste ano era criar um índice próprio para negociar ouro, platina, diamantes e minerais de terras raras. Historicamente, a troca de metais preciosos e ouro foi dominada por instituições como a Bolsa de Metais de Londres, Bolsa Mercantil de Chicago e Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Não surpreende que essas plataformas sempre sirvam aos interesses do norte global. Para países não ocidentais, esses sistemas não garantem proteção contra sanções, ataques políticos ou priorização do Ocidente. A resposta dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul tem sido simples, porém revolucionária. Criar mecanismos financeiros neutros, baseados em transações reais, sem favorecer nenhuma nação. Com o início da guerra na Ucrânia, o sistema Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication de Bruxelas foi usado como arma contra a Rússia. A medida isolou a Rússia dos mercados globais, levando-a e outros países a adotarem o sistema KIPS da China. O KIPS possibilita que bancos globais liquidem e processem pagamentos internacionais em RMB de modo instantâneo e direto. A criação de uma estrutura independente de precificação para metais preciosos responde à transformação de um sistema ocidental antigo e ineficiente em arma. Por anos, a Associação do Mercado de Ouro de Londres definiu o preço do ouro, controlado por poucos bancos britânicos pouco transparentes. Após o começo da guerra na Ucrânia, esse sistema excluiu totalmente a Rússia, um dos principais produtores e vendedores de ouro do mundo. A Rússia é o maior país do mundo e o quinto maior detentor de ouro. Eles precisam estar no sistema, pois sua ausência compromete a credibilidade. Em resposta, os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul deram o passo lógico de criar sua própria bolsa, baseada em negociações reais de mercado e mecanismos de precificação transparentes. Com seu grande volume de negociações, essa bolsa tornará irrelevante a capacidade das potências ocidentais de impor sanções financeiras ou de commodities. Embora o ouro sempre tenha valor, o verdadeiro divisor de águas é a oportunidade de negociar minerais de terras raras. Veja este gráfico que mostra a dominância total dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul em todos os setores. Quando se trata de minerais de terras raras, os 72% das reservas mundiais e processam 75% delas,
O bloco também detém 70% do cobalto global e 50% do níquel, que são essenciais para a produção de baterias de veículos elétricos. Os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul controlam 91% do nióbio essencial para armas hipersônicas e 40% do petróleo mundial. Eles também controlam 1/3 da produção global de grãos e possuem mais de 12.500 toneladas de ouro. Com esse domínio esmagador sobre os recursos críticos do mundo, os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são os guardiões do século XXI. Quando organizarem esse domínio na bolsa de metais preciosos, os países ocidentais terão que competir em igualdade. Igualdade desejada mundialmente há tempos. Todo o movimento do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul desafia diretamente as estruturas que definiram a ordem global por décadas. E nenhuma dessas mudanças é tão rápida e devastadora quanto o declínio do dólar americano. 2025 já se tornou um ano histórico para a queda do dólar, em que a moeda americana teve a pior desvalorização desde que os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro em 1973. Nos últimos 6 meses, o dólar caiu mais de 10% frente às principais moedas mundiais. Isso resulta não só da liderança errática dos Estados Unidos da América sob Donald Trump, mas também da estratégia de desdolarização dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Atualmente, 68% do comércio dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul não utiliza o dólar americano e quase 90% das trocas entre Rússia e China ocorrem apenas em suas moedas. Investidores e tesouros globais estão rapidamente deixando o dólar. As reservas globais em dólar vêm caindo de forma constante, chegando a 58% no segundo trimestre de 2025, o menor nível desde 2000. Com a saída do dólar, países buscam ativos tangíveis para preservar valor real. O ouro reflete essa mudança, pois o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul têm mais de 12.500 toneladas, com China e Rússia somando quase 2.300 toneladas. Até o petrodólar, principal ativo financeiro dos Estados Unidos da América, está ameaçado, pois a Arábia Saudita já aceita yuan em 12% das negociações de petróleo. A dominância do dólar, que há anos enriquece a elite de Wall Street e alimenta conflitos militares, está morrendo lentamente. Uma morte por 1000 cortes. Não é só a Rússia que lidera essas conversas. O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como bloco, toma grandes iniciativas. A China está criando mercados alternativos, pois o Banco Popular da China e a Bolsa de Ouro de Xangai querem armazenar reservas de ouro de bancos centrais estrangeiros. É uma proposta para o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e o Sul global. Guarde seu ouro na China, não em Londres ou Nova York, e nós o protegeremos de sanções ocidentais. Depois que os Estados Unidos da América congelaram dólares americanos, 300 bilhões das reservas estrangeiras da Rússia em 2022, os países simplesmente não confiam mais no Ocidente. Sem dúvida, será uma proposta atraente para países em conflito com Washington. O ouro segue em alta após passar de dólares americanos. Dólares americanos, 3.700 por onça, e o Goldman Sachs prevê que chegue a mais de dólares americanos. Dólares americanos, 5.000. Se a China virar a tigela de ouro mundial, será benéfico o dólar perder a liderança. O movimento dos metais preciosos cresce rapidamente na África. Com recursos naturais abundantes, não surpreende que as nações africanas apoiem essa iniciativa. Para eles, a Bolsa é um divisor de águas, proporcionando uma saída da influência política imposta pela ordem mundial unipolar há décadas. O projeto Longanjo de Angola, de 80 milhões de dólares, deve suprir 5% da demanda global por metais para ímãs, essenciais em veículos elétricos e turbinas eólicas. A Nigéria fez grandes avanços para processar mais metais de terras raras internamente, investindo em uma planta de processamento de 400 milhões de dólares. Isso mostra que o país pode ocupar papel central na cadeia global de suprimentos. A Nigéria está se tornando uma potência emergente no setor de terras raras, com a previsão de que a indústria de mineração do país aumente para 10% do produto interno bruto nos próximos 2 anos. Ao contrário do passado, a nova riqueza desses projetos pode ser direcionada pelos sistemas emergentes dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, não mais pelos que favorecem empresas estrangeiras. A África pode superar sistemas legados do Ocidente, pois suas economias crescem rápido com o avanço dos mercados financeiros dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Como os Estados Unidos reagem à exclusão desse mercado crucial de metais de terras raras? Historicamente, sempre que a hegemonia dos Estados Unidos é ameaçada, especialmente por recursos críticos, os Estados Unidos da América usam seu poderio militar sem hesitar. A Guerra do Iraque em 2003 é um exemplo claro, onde garantir o acesso ao petróleo do Oriente Médio foi um dos principais motivos por trás da invasão. Soldados americanos apreenderam até metais preciosos e ouro do Iraque. Agora, as apostas são maiores, pois essa troca desafia a capacidade dos Estados Unidos até de operar, já que não conseguem produzir os materiais para manter seu exército. As armas e tecnologias avançadas do exército dos Estados Unidos da América, como mísseis hipersônicos, dependem totalmente de minerais de terras raras. O controle dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul sobre esses recursos dificulta cada vez mais o acesso dos Estados Unidos da América. O nióbio é um dos minerais mais críticos para os Estados Unidos da América, essencial em mísseis hipersônicos por resistir a temperaturas extremas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos da América identificou o nióbio como o segundo mineral mais crítico para a segurança nacional dos Estados Unidos. Por esse motivo, o recurso é chamado de mais valioso que o petróleo, mas mais uma vez, aqui está a oportunidade. O Brasil produz cerca de 98% do nióbio do mundo, garantindo que a associação dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul tenha uma vantagem estratégica para o futuro. O Brasil é um dos membros fundadores dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e tem sido fortemente visado pelo governo Trump. Assim, é mínima ou quase nula a chance de o Brasil vender esses minerais aos Estados Unidos da América e permitir a atuação do complexo militar industrial americano. Além do nióbio, ímãs pesados são críticos em eletrônicos e tecnologias militares. E os números mostram o quão incrivelmente atrasado o Ocidente está. O mais evidente está no processamento e fabricação de ímãs de terras raras, resistentes ao calor, que são vitais para a engenharia mecânica, engenharia aeronáutica e toda a eletrônica moderna. A China quase monopoliza o processamento de terras raras, com refinarias produzindo mais de 99% dos 3 principais elementos para ímãs resistentes ao calor. Em termos de produção, a China fabrica pelo menos 20 mil toneladas de ímãs de terras raras anualmente, enquanto a produção combinada dos Estados Unidos, da América e da União Europeia é inferior a 10 mil toneladas. A principal mensagem que quero que você entenda do vídeo de hoje é que o Ocidente não está apenas atrasado. Ele é literalmente totalmente dependente dos países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul para o fornecimento desses materiais cruciais. O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul está mudando as regras do jogo ao controlar recursos como ouro, petróleo, minerais de terras raras e outras commodities essenciais. Eles estão construindo um sistema financeiro lastreado em recursos que vai desafiar diretamente o dólar americano, que há muito tempo depende de dívida e moeda fiduciária. A maior força do dólar costumava ser a confiança, mas essa confiança está se desfazendo rapidamente. Agora, o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul surge como alternativa baseada em ativos reais, soberania econômica e influência global sobre recursos essenciais. Em resumo, o mundo está se afastando do dólar americano e adotando um sistema baseado em ativos reais. A questão é se o Ocidente vai se adaptar ou insistir em um sistema antigo de dólares e dívidas. O futuro do comércio e das finanças globais está sendo definido, com os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul no centro. Obrigado por assistirem até aqui.